Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o terceiro vídeo da nossa segunda aula do curso de Probabilidade e Estatística. Hoje vamos aprender sobre medidas de dispersão. Vamos lá? As medidas de dispersão servem para ajudar a entender como a variável se distribui. Para exemplificar, considere as seguintes variáveis x, y e z. Note que na variável x, ela assume 5 vezes o valor 70. A variável y assume os valores 68, 69, 70, 71 e 72, enquanto a variável z recebe os valores 5, 15, 50, 120 e 160. Ao calcular a média dessas variáveis, nós notamos que todas têm a mesma média, igual a 70. Chamamos de dispersão a variação dos valores encontrados na variável em torno de um valor de tendência central. Se considerarmos as três variáveis anteriormente apresentadas, x vai apresentar uma dispersão nula e o conjunto y vai apresentar uma dispersão menor do que o conjunto z, ou seja, a variável muda, fica maior ou menor do que o valor médio. Nunca na variável x é sempre igual a 70, um pouco na variável y e muito na variável z. Em uma distribuição de frequência com intervalos de classe, as amplitudes podem ser consideradas medidas de dispersão. Contudo, elas se influenciam pelos valores extremos que são escolhidos devido ao acaso. Por isso, não são medidas muito confiáveis. Assim, nós vamos nos debruçar nas medidas de variância e desvio padrão, que fogem a essa falha, porque levam em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, o que faz delas índices de variabilidade bastante estáveis e, por isso mesmo, os mais geralmente empregados. A variância é a medida de dispersão que se baseia nos desvios em torno da média aritmética, porém, determinando a média aritmética dos quadrados dos desvios. Denotamos por S ao quadrado e temos que ele vai ser a soma da dispersão entre a variável e a média aritmética ao quadrado, dividido por n, pelo número de variáveis. Já o desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada da variância, e denotado por S. Tanto o desvio padrão como a variância são usados como medidas de dispersão ou variabilidade. O uso de uma ou de outra depende da finalidade que se tem em vista. A variância é uma medida que tem pouca utilidade como estatística descritiva, porém é extremamente importante na inferência estatística. Se trabalhamos com classe de frequência, temos uma fórmula um pouco diferente. E essa fórmula a gente pode usar para calcular através da tabela no Excel. Então, a tabela 5 que nós construímos na aula passada vai ser usada para construir uma nova tabela, a tabela 6, que vai me dar os passos para facilitar o cálculo do desvio padrão. Como podemos ver, nessa tabela nós apresentamos primeiro a coluna que dá a ordem das minhas classes de frequência. A segunda coluna vai dar os intervalos de cada classe, seguido da frequência simples e do ponto médio de cada intervalo, do representante de cada intervalo. A partir desses valores, nós vamos calcular primeiro o produto da frequência pelo representante do intervalo e em seguida o produto
da frequência pelo representante do intervalo ao quadrado. Dentro do Excel é bem simples, depois que você encontra o valor depois que você registra o valor da frequência e o valor do representante do intervalo, você realiza o produto usando o Excel e realiza o segundo produto também usando o Excel. No final, na última linha, eu já tenho os totais. A soma dos produtos do FIXI e dos produtos do FIXI quadrado. Com esses dados, é só substituir na fórmula do desvio padrão e calcular quem é o desvio padrão para essa distribuição. Como exercício, eu quero que vocês calculem o desvio padrão e a variância dessa distribuição. Para dar maior representatividade ao desvio padrão, nós vamos considerar o coeficiente de variação, denotado por CV, que ele vai ser dado por o desvio padrão dividido pela média aritmética vezes 100. É um valor em porcentagem. Então, para a distribuição da tabela 6 da aula anterior, tabela 6 do slide anterior, construída a partir do exemplo da aula anterior, eu vou ter que a média aritmética é de 161 centímetros e o desvio padrão ele é de 5,57 centímetros. Com isso, o coeficiente de variação vai ser a divisão de 5,57 por 161 vezes 100. No final vai dar 3,459. Aproximadamente, o coeficiente de variação vai ser de 3,5%. O coeficiente de variação é interessante a partir do ponto que podemos comparar vários tipos de pesquisa usando esse coeficiente, enquanto com o desvio padrão você vai poder comparar apenas pesquisas que têm o mesmo tipo de variável. Na nossa próxima aula, vamos aprender sobre os métodos de apresentação dos dados. Até lá!